Boa noite, muito boa noite a você que acompanha a programação da TV+, a você em especial de São Bernardo do Campo. Parabéns ao munícipe de São Bernardo, parabéns à cidade que completa nesta data 462 anos. São Bernardo que atualmente é o pulmão esportivo do grande ABC, quiçá do Brasil. Tendo em vista o que nós acompanhamos nos jogos regionais, e você que acompanha a programação da TV+, teve a oportunidade de assistir a um evento de ótimo nível técnico, né? Mas muito mais do que isso, você teve a oportunidade de acompanhar os aparelhos oferecidos na cidade de São Bernardo do Campo, e são muitos, e certamente a cidade vai ser palco de equipes estrangeiras que vão buscar aclimatação para os Jogos Olímpicos do próximo ano, não tenho dúvida nenhuma. São Bernardo demais! E ao final do programa de hoje tem uma homenagem bem bacana à cidade, umas imagens que nós recuperamos dos jogos regionais, justamente para ilustrar o que eu disse aqui em relação aos aparelhos de São Bernardo. Você vai ver imagens aí de diversos locais de competição nos jogos regionais. Negócio é o seguinte, hoje tem informação bem interessante também, uma notícia interessante em relação ao ex-lateral da Seleção Brasileira de Futebol, hoje técnico de futebol, Roberto Carlos, que estaria envolvido numa parceria com o São Caetano e poderia trabalhar no São Caetano efetivamente em janeiro do próximo ano, a partir de janeiro do próximo ano, segundo o próprio Roberto Carlos. Nós vamos repercutir uma entrevista concedida pelo Roberto Carlos à Rádio Jovem Pan, daqui a pouquinho no Esporte Mais. Vamos falar da Copa Paulista, tem informações da Copa Paulista, São Bernardo treinou hoje. Informações também, aliás, informações não, né, Marcos? A gente vai mostrar aí, por diversos ângulos diferentes, o que aconteceu com o Lucha. O Lucha que acabou fraturando um dos dedos, Ele né? fraturou um dos dedos naquele... Mas, cara, demais. A criatividade ali do pessoal o pessoal foi é criativo demais, né? Foi demais. É muito bom, muito bom. E o Marcos Marcelo, Marcos Marcelo, que foi repórter aqui na TV+, durante bons anos, né? Estava no Esse jogo. deu sorte também, hein? Palmeirense como era, gravando o Luxemburgo na hora do tombo. Então você vai ver um ângulo completamente diferente do tombo do Vanderlei Luxemburgo daqui a pouquinho aqui no Esporte Mais. É isso, né, Marcos? É isso, é isso. Vamos que vamos, vamos que vamos. Ah, tem prêmio. Tem amanhã, prêmio. Hein? Amanhã, dois pares de convites. Para almoçar no Lagábia. Como é que você participa? Você manda pra gente aí o seu WhatsApp com o seu nome completo e também o bairro de onde você fala, para o 947092534, 947092534. Mandou pra gente o nome, mandou pra gente aí a sua consideração em relação aos times da região, você corre um sério risco de faturar pares de convites para almoçar no Lagábia, em 2 endereços na cidade de São Bernardo. Baeta Neves 96 e também no número 688 da Armando Ítalo 7. Vá lá no Lagábia, converse com o seu Aloísio e você vai saborear uma comida de primeiríssima. Olha, a gente começa falando do São Caetano. Eu escutei uma entrevista do Roberto Carlos, concedida à Rádio Jovem Pan, estava por lá o Bruno Prado, Fred Júnior também, entre outros integrantes da equipe de esportes da Jovem Pan, com o Roberto Carlos, portanto, falando, entre outras coisas, da seleção brasileira, falou aqui que o pessoal deveria tirar um pouquinho da carga, da responsabilidade para cima do Neymar, algo que eu concordo plenamente, o menino está sobrecarregado, principalmente na seleção brasileira, né? E falou algo em relação à nossa região. A gente tem acompanhado, em 2 oportunidades, eu vi que o Roberto Carlos esteve acompanhando o São Caetano de perto, e ele falou o seguinte, ipsis liter, abre aspas aí, eu teria uma sociedade no União, São João e São Caetano e seria um dos presidentes do time dos Estados Unidos, um time de Detroit, em relação a essa parceria, esse conjunto que seria, portanto, um start para o Roberto Carlos como gestor de futebol. E ele disse também, essa parceria com o São Caetano talvez me faça vir trabalhar no time do ABC, no São Caetano, na Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem para reerguer o São Caetano. É bom dizer que o técnico Luiz Carlos Martins faz um trabalho muito bacana, o São Caetano é líder do seu grupo na Série D do Campeonato Brasileiro. De qualquer maneira, são palavras em relação ao time da região,
seria um contato já, de acordo com o que o Roberto disse, bem adiantado para que essa parceria, essa sociedade pudesse ser realizada. Nós tentamos o contato aqui com o Marcelo Santoro, assessor de imprensa do São Caetano, com o Nairo também, e não conseguimos. A gente fica à disposição para ouvir a palavra do São Caetano, a palavra oficial do time, mas seria uma parceria interessante, até porque o Roberto Carlos tem muito nome, né, Marcos? Tem muito nome, cara. Sim, sim. Muito nome mesmo. Mesmo após a saída dele da seleção brasileira, muito se falava. A Kiyomi, que é uma jornalista japonesa, a quem a gente tem uma amizade bem legal, a Kiyomi uma vez falou pra gente, né? Tirando o Zico, o cara que ela mais entrevistou foi o Roberto Carlos. É verdade, né? é verdade. Para você ver o prestígio do Roberto Carlos diante do mundo da bola. Ele tem muito nome. Tem muito nome, seria talvez uma parceria interessante, mas a gente tem que saber também. Ele se destacou em uma época de grandes craques, né? Sim. Então ele tem prestígio também nesse lado também, dentro de campo também, né? Jogou muita bola também. Bom, vamos ver se de fato isso vai se concretizar. É a informação que nós temos. Parabéns à Rádio Jovem Pan pela entrevista com o ex-lateral da seleção brasileira, hoje técnico na Índia, Roberto Carlos. Vamos falar de Copa Paulista. O São Bernardo treinou mesmo no feriado da cidade. O pessoal esteve trabalhando sob o comando do técnico Wilson Júnior. Treinamento forte e intensivo para enfrentar o Nacional no próximo sábado. A gente tem a tabela, aliás, da Copa Paulista com jogos hoje, né, Marcos? É isso? Isso. Vamos pôr os jogos de hoje, ó. Vamos lá. O Rio Preto vai vencendo, a Catanduvense por 2-0 e o Mirassol empata com a Penapolense. O jogo começou há pouco. O do Rio Preto foi às 7 horas, já deve estar até acabando. Já. Mas o Mirassol e Penapolense começou há pouco. Isso, 8 horas. 0-0. Outros jogos, ainda já no sabadão, né? União Barbarense e Rio Branco, Primavera e Ituano. Seguindo, Paulista e Grêmio, Juventus e São José, e o Nacional recebe o São Bernardo no sabadão às 4 da tarde no Nicolau Alayon, vulgo Comendador Souza. É isso aí, o São Bernardo precisando vencer o Nacional porque perdeu o primeiro jogo dentro do 1º de maio, e com a vitória e de repente um tropeço aí de uma sequência de resultados, o São Bernardo poderia assumir a vice-liderança do seu grupo. É importante dizer que o Wilson Júnior, após a sua chegada, foram 2 partidas, 2 vitórias, vai bem por demais. O novo técnico do Bernô, o Wilson Júnior. Depois do intervalo a gente fala da 2ª divisão com o São Bernardo e a gente fala também em relação ao tombo do Luxemburgo. Um tombo muito feio, né? Um tombo muito feio. De qualquer maneira, o pessoal aproveitou aí para fazer memes. Marcos Antônio Gonçalves Júnior ficou a tarde inteira brincando disso. A gente volta depois do intervalo para mostrar o trabalho de Marcos Antônio, então. Até já. É isso aí, estamos de volta com o Esporte Mais desta quinta-feira, ao vivo. Nosso WhatsApp está à sua inteira disposição, 947092534. Ô Marcos, vamos colocar aí os memes em relação... Vamos, o que você quer? Você quer o meme? Não, coloca primeiro aí o vídeo do MM. O vídeo do Marcos o cara Marcelo. Deu muita sorte. O cara tava na arquibancada, o MM é palmeirense, né? Assistindo ao jogo, tá aí, ó. Aí ele estava gravando o Luxemburgo. O Luxemburgo deu grandes alegrias ao torcedor palmeirense, ele gravando o Luxa, de repente... Pô, a gente dá risada, torcida, cara. Olha lá, sacanagem, né? O cara quebrou o dedo, mas não é possível, né? Não dar risada com um lance como esse. E o Marcos Marcelo, né? Ele foi muito feliz, porque o cara estava gravando. E aí eu perguntei pra ele, ô MM, o que deu na sua cabeça de gravar o Luxemburgo? Ele falou, Léo, não sei, cara. Não sei, eu tava gravando ali, de repente, o cara caiu na minha frente. A saudade dele naquela época áurea de Palmeiras, entendeu? Sim. Ô Marcos, sim. Tenta dar uma ligada aí, qualquer coisa tô tentando aqui. Mas coloca pra gente aí, enquanto isso, os memes em relação a este tombo do Luxa. Toda a pronta recuperação aí ao Luxemburgo. Tá aí, portanto, o Luxemburgo surfando. Essa do surf ficou muito boa, né? Tem até a sombra. Olha as picapes, DJ Luxa. Todas as fotos, Esse bonequinho de que desenho, Marcos?
Pergunta pra alguém do Switcher aí, você é muito velho. Né? Este é o japonesinho do Street Fighter, né? Só esses aí? Sério? Não tem mais nenhum? Caramba, eu pensei que ia ter um monte. Vamos lá, falar da segunda divisão do Campeonato Paulista. Coloca pra gente aí os próximos jogos da segunda fase, já com apenas uma equipe da região na competição, na disputa, que é o São Bernardo Esporte Clube São Bernardo, que joga no sabadão, diante do Noroeste, lá em Bauru o jogo. Aí depois, na sexta-feira, faz a sua estreia em casa nesta segunda fase. Também tem Grêmio Prudente e Olímpia. Outros jogos, Lemense Mantiqueira, Inter de Bebedouro e Fernandópolis, Assisense e São Carlos, Jabaquara e Taboão da Serra. E aí? São esses os jogos, né? Tá aí, esses os jogos. Bom, são só os jogos do grupo do Esporte Clube São Bernardo. Por quê? Porque tem outro grupo também com 10 equipes e aí vale dizer que o São Bernardo tenta seguir em frente. Há muito tempo o São Bernardo não montava uma equipe tão competitiva em que se apostasse que a equipe possa conseguir, portanto, chegar à Série A3 do Campeonato Paulista. Há muito tempo o São Bernardo não faz uma baita campanha. Vale dizer também Léo, que o Grêmioense... Oi? O Naego tá na linha aqui, Léo. Ah, tá na linha? Tá na linha aqui. Poxa, que prazer falar com o presidente do São Caetano. Presidente, muito boa noite, obrigado por nos atender. Alô, Nairo? Marcos, arruma o Nairo aí que a gente conversa com ele numa boa para saber em relação ao Roberto Carlos. Eu falei aqui no primeiro bloco, para você que chegou agora aqui no Esporte Mais, a seguinte notícia. Escutei uma entrevista na Rádio Jovem Pan, né, em que o Roberto Carlos, ex-lateral da seleção brasileira, falou que poderia existir uma parceria entre ele, União São João de Araras, com o São Caetano e uma equipe de Detroit, nos Estados Unidos. Isso poderia se concretizar já neste ano e no próximo ano o Roberto Carlos trabalharia efetivamente no São Caetano. E a gente está tentando contato. Léo. Oi. Ó, vamos tentar novamente aqui com o Nairo. Ele está na linha outra vez. Vamos lá, tentando contato com o presidente do São Caetano. Boa noite, presidente. Nos ouve? Presidente, boa noite. Boa noite. Pô, tá bem baixo aqui no estúdio, mas se você em casa tiver... O pessoal em casa tá escutando bem, o Jimmy? Tá legal? Alô? Alô, Nairo, tá me ouvindo? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tentar um outro contato com ele, Marcos. A gente faz uma gravação e tenta colocar amanhã a palavra do presidente do São Caetano em relação às palavras do Roberto Carlos em entrevista à Rádio Jovem Pan. O negócio é o seguinte, São Bernardo completou hoje 462 anos, a cidade de São Bernardo, a maior cidade da região do Grande ABC. E a gente preparou para se despedir um clipezinho com imagens resgatadas dos jogos regionais. Olha, foi bem bacana a cobertura da TV+, você acompanha aí alguns dos aparelhos da cidade de São Bernardo do Campo que certamente vão ser usufruídos por delegações estrangeiras na aclimatação para os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. A gente se despede desejando um feliz aniversário à cidade de São Bernardo. Voltamos amanhã a partir das 8h15 da noite. Solta o clipe aí, tchau!